Olá, queridos amigos e amigas do nosso canal, do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que estou aqui com vocês mais uma vez. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhem, curtam os nossos vídeos, acionem o sininho para que vocês recebam as notificações sempre que for publicado um conteúdo novo aqui. Então hoje eu vim conversar com vocês sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Benfeitor de Emmanuel, o nosso querido Chico Xavier. O capítulo de hoje, então, é o capítulo 10, intitulado Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Então Emmanuel discorre no texto. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desse dia em diante, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatado dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Naquela época do Pentecostes, que seguia 49 dias, 50 dias após a Páscoa, que foi quando Jesus foi crucificado, nesta época Jesus ainda acompanhou seus discípulos em espírito. Mas exatamente neste dia em que festejavam então o Pentecostes, todo esse povo se reuniu na praça. E os discípulos, então, com mais coragem, seguindo já os conselhos de Jesus, começaram a falar em várias línguas. Então, esse é um tipo de mediunidade, porque antes, na época de Moisés, a mediunidade, a comunicação com os espíritos foi proibida. Por quê? Porque essas comunicações elas eram frívolas, elas eram superficiais, elas eram procuras por respostas de espíritos da sua vida corriqueira, da sua vida material. Então Moisés acabou proibindo. A partir do Pentecostes, quando começaram então os discípulos a falar em várias línguas, que é um tipo de mediunidade, aí a mediunidade de cura, a mediunidade inspiratória, a própria mediunidade então começou a se fazer mais presente na vida das pessoas. Mas o que Jesus quis com tudo isso foi que, no momento em que todos somos médiuns, como Allan Kardec sempre diz, que uns em graus diferentes de outros, mas todos temos a permissão, né, de sentir a presença dos amigos espirituais, a intuição, sonhos que nos revelam algumas informações, esse contato com o mundo espiritual, que essa mediunidade se faça com Jesus. Sendo que Jesus dizia que 2 ou mais que estiverem reunidos em seu nome, ele estaria junto de nós. Então essa mediunidade precisa ser praticada para a caridade, para o bem, para aliviar corações,
para trazer consolos às pessoas que ainda sofrem demais, tanto nós encarnados quanto espíritos sofredores desencarnados que ainda precisam dessa comunicação para conseguir entender o que aconteceu com eles. Quantos infortúnios deixam de acontecer através dessa mediunidade com Jesus. Ela é importantíssima, meus irmãos, porque como diz aqui Simão Pedro, que ele diz que se tratava da luz prometida pelos céus à escuridão da carne, porque enquanto a gente ainda estava observando demais, voltado demais às coisas materiais, a gente não abria o nosso campo mediúnico, o nosso campo sensitivo às comunicações espirituais. O elo com o mundo espiritual era muito enfraquecido, porque nós ainda não permitimos, mas a partir deste momento, como fala o nosso querido Emmanuel, ressurge no Espiritismo cristão agora, estudado pelo nosso querido Allan Kardec, que foi estudado, foi pesquisado com métodos científicos através de pesquisa e análise, como a gente deve então seguir no caminho da mediunidade. Não é simplesmente um brinquedo nas mãos do mundo espiritual que ficam por aí zombando ou perdidos. Não, é uma atividade séria, é uma atividade estudada, mas ela precisa estar nos conformes de Jesus, que é pelo amor. A gente precisa se ligar a Ele através do amor para exercer a caridade àqueles que sofrem. É dar sem olhar a quem, dar de graça então sem olhar a quem, fazer o máximo que se pode para amenizar e enxugar as lágrimas daqueles que ainda choram, pelos seus entes queridos, por aqueles que também no mundo espiritual choram, pelos que aqui ficaram, porque o próprio Chico já nos dizia que a saudade, ela bate nos dois lados, aqui dos encarnados e dos desencarnados. E como amenizar então essa saudade? Como amenizar tantas dores? É através da mediunidade com Cristo. Então pensem nisso, meus irmãos. A mediunidade é um fenômeno sério, estudado pelo Allan Kardec, colocado para nós, para que a gente também estude, mas principalmente que a gente siga no bem, que a gente siga na seara de Cristo, ajudando aqueles que precisam deste lado e do lado de lá, através do serviço do amor ao próximo. Fiquem com Deus todos e a gente se encontra num próximo momento, num próximo vídeo. Até mais!